Bom, gente, então dando continuidade à atividade de água, né? Estávamos falando lá, primeiramente, sobre a maioria, né, dos grupos de micro-organismos e a quantidade de atividade de água que eles conseguiriam, né, suportar. Aqui nessa tabela eu trouxe alguns valores mínimos de atividade de água para multiplicação de alguns micro-organismos patógenos. Lembrem lá, aqueles que causam doenças, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando temos alimentos que têm essas atividades de água altas, tá? Porque eles são propícios para o crescimento de alguns micro-organismos. Por exemplo, a Aeromonas hydrophila cresce com atividade de água mínima de 0,97. Bacillus cereus contamina muito cereais, né? Produtos de trigo, 0,92, 0,95. Lembrando lá, a salmonela, lembra que a gente falou um pouco sobre a salmonela, que é um micro-organismo perigoso, causa doenças, né? Então, a salmonela, ela consegue crescer com atividade de água mínima de 0,94, 0,95. Estafilococcus aureus também, né, sobrevive em atividades de água mínimas de 0,83 a 0,95, né, entre outros aqui. Tá, pessoal? E aí, como nós podemos fazer para impedir, então, o crescimento desses micro-organismos, certo? Para isso, nós podemos utilizar a tecnologia ao nosso favor, tá? Existem alguns processos que nos auxiliam, né, que reduzem essas contaminações. Por quê? Como que eu vou reduzir, né, se eu reduzir a atividade de água, o que vai acontecer? Os micro-organismos que precisam de uma atividade de água alta não vão conseguir sobreviver. Então, essa é uma alternativa para a gente tentar, né, reduzir, então, esse crescimento, tá? Aqui nessa tabela tem alguns fungos que produzem as micotoxinas. Lembrem que eu falei para vocês, né? As micotoxinas, muitas delas causam doenças, são resistentes a altas temperaturas, então são um problema muito grande. Então, alguns fungos, né, têm atividade de água mínima de crescimento baixa. Aqui, ó, a gente pode ver 0,77, já é um valor mais baixo de atividade de água, então eu teria que reduzir a atividade de água deste alimento mais ainda, tá? Ok. Até agora falei lá, tal micro-organismo resiste a tal atividade de água, outra tal atividade de água. Mas e aí? Como que eu vou saber? Né? Como eu falei para vocês, alguns tipos de alimentos já têm atividades de água pré-definidos, tá? Então, nós vamos saber basicamente os micro-organismos que podem contaminar aquele alimento baseado na atividade de água dele, tá? Alimentos que que têm alta atividade de água, 0,98, maior que 0,98, tá? Então, são as carnes, os pescados frescos, o leite, outras bebidas, as frutas, hortaliças frescas, hortaliças em salmoura, enlatadas, frutas em calda enlatadas. Todos esses alimentos aqui têm uma atividade de água alta, então é propício para o crescimento de muitos micro-organismos, porque a maioria deles precisa de bastante água para sobreviver. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado, né? Aqueles alimentos que nós falamos, os alimentos perecíveis, né? Que são os que se deterioram mais rápido, né? As carnes, as frutas, os leites, os ovos, né? São alimentos que têm muita água e nós precisamos, então, ter muito cuidado com eles. Porque sempre vai ter um micro-organismo ali, gente. Sempre vai ter, tá? E os alimentos que têm uma atividade de água entre 0,98 e 0,93. Então, é um pouquinho menor, né, do que esses alimentos frescos, né, mas também temos bastante alimentos que têm atividade de água neste valor, como os leites evaporados, os concentrados de tomate, carnes e pescados curados, suco de frutas, queijos, pão e embutidos. Então, todos esses alimentos têm uma atividade de água ali, né, não tão alta, mas também não é considerada uma atividade de água baixa, e também estão suscetíveis à multiplicação de muitos micro-organismos. Quando nós falamos lá de valores de atividade de água entre 0,93 e 0,85, já vamos falar de alguns produtos que têm menos,
né, atividade de água, como leite condensado, salame, os queijos duros, os produtos de confeitaria, as marmeladas, tá? Alguns outros tipos de alimentos têm uma atividade de água menor, de 0,85 a 0,60, já vai dificultar o crescimento dos micro-organismos. Lembre-se lá, a maioria deles crescia aqui acima de 0,85, né? Tinha um ou outro que conseguia se desenvolver a 0,75, mas, né, aqui eu já estou dificultando um pouco o crescimento desses micro-organismos. Então, alimentos como geleias, farinhas, frutas secas, caramelo, goiabada, coco seco ralado, pescado muito salgado e extrato de carne estão na faixa de 0,85 a 0,60. E os alimentos que têm menos de 0,60 de atividade de água são os doces, os chocolates, mel, macarrão, batata frita, verduras desidratadas, ovos e leite em pó. Esses produtos já têm uma atividade de água muito baixa, então pouquíssimos micro-organismos vão conseguir se desenvolver ali, tá? Então, o que eu preciso fazer para tentar reduzir contaminações, reduzir a multiplicação? Eu tenho que reduzir a atividade de água no alimento. Como? Eu posso adicionar sais, açúcares e outras substâncias, né? Então, eu vou reduzir a atividade de água adicionando esses produtos e pela remoção da água livre, né? Porque a atividade de água é aquela água livre para os micro-organismos utilizarem ali como substrato. Então, eu posso remover essa água livre por desidratação ou por congelamento, tá? Então, tudo isso aqui todas essas medidas que eu tomar serão para conservação dos alimentos, tá? Para tentar reduzir a atividade de água e conservá-los por mais tempo. Ok, pessoal. Porém, como eu falei para vocês já anteriormente, existem alguns micro-organismos que são muito resistentes a muitas coisas, tá? Vamos falar então dos micro-organismos que são resistentes a baixa atividade de água, tá? Temos lá os micro-organismos osmofílicos. Então, eles são capazes de sobreviver em ambientes com alta concentração de açúcar. Então, se eu tenho uma alta concentração de açúcar, consequentemente, eu tenho uma atividade de água mais baixa, tá? Os halofílicos, micro-organismos capazes de sobreviver em ambientes com elevada concentração salina, tá? Então, se eu tenho muita quantidade de sal, consequentemente, eu tenho uma quantidade, né, uma atividade de água mais baixa, ok? E os micro-organismos xerofílicos são aqueles micro-organismos que têm afinidade a ambientes secos, então eles conseguem sobreviver a ambientes que a atividade de água é muito baixa, tá? Porém, temos um valor limitante para a multiplicação de qualquer micro-organismo, que é a atividade de água de 0,60, tá? Então, se a atividade de água for menor que isso, possivelmente nenhum micro-organismo vai conseguir se multiplicar ali, ok? Alguns até conseguem sobreviver, mas não conseguem se multiplicar e logo vão morrer por falta de condições de nutrientes e condições ali para ele conseguir se desenvolver. Bom, gente, falando agora de outro fator intrínseco, o pH, né? O que é o pH? É a medida da concentração de hidrogênio de um alimento ou de uma solução, tá? Então, o pH e a acidez são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho um pH elevado, a minha acidez é baixa. Se eu tenho um pH baixo, a minha acidez é elevada, tá? As bactérias, elas sobrevivem em um pH ótimo entre 6,5 e 7,5, tá? Então, não é um ambiente muito ácido. Os fungos e leveduras sobrevivem a um pH ótimo entre 5 e 6, então é um pouquinho mais ácido do que as bactérias. Vamos lá, então. Quando falamos de acidez e pH, para a gente entender melhor, temos lá os alimentos pouco ácidos. Então, eles têm um pH maior que 4,5, desculpa. Um pH maior que 4,5, alimentos pouco ácidos, ok? Então, que tipo de micro-organismo vai sobreviver ali? As bactérias patogênicas esporuladas, láticas, acéticas, vários tipos, os bolores e as leveduras, tá?
Se eu tenho alimentos ácidos, os alimentos ácidos são aqueles que têm um pH entre 4 e 4,5. Quais os tipos de micro-organismos que vão sobreviver nos alimentos ácidos? As bactérias láticas, alguns fungos como os bacilos e o Clostridium, algumas leveduras e alguns bolores. Pessoal, alimentos muito ácidos, pH menor que 4. As bactérias não conseguem sobreviver geralmente nesses alimentos com pH muito ácido. Então, basicamente, vão se desenvolver ali os bolores e as leveduras. Um exemplo lá que eu sempre falo, as frutas, lá a laranja, né? A laranja é uma fruta ácida, né? Um alimento muito ácido. Então, quem vai sobreviver ali mais facilmente, né? O que a gente enxerga, né? A olho nu, são os bolores que se desenvolvem ali na laranja, por exemplo. Ok? Vamos então ao valor aproximado de pH de alguns alimentos. Eu trouxe aqui uma tabela para vocês terem uma noção, tá? Do pH de alguns alimentos. Então, das hortaliças, né? Brócolis, pH 6,5, milho 7,3, azeitona bem ácida, pH 3,6, 3,8, tomate também um alimento, né? Ácido 4,2, 4,3. Fruta, gente, lembrem lá, laranja é uma fruta ácida, tem um pH 2,6, 4,3. A maçã também é uma fruta muito ácida, né? 2,9 a 3,3. O morango e as geleias de frutas têm pHs ácidos, ok? Quando estamos falando de carnes, né? O pH das carnes é mais próximo do pH neutro, né? Então, frangos tem de 5,4 a 6,2 ali, né? Sempre nessa média 5,2 a 6,2. Então, todas as carnes, presunto, salsichas, né? Carne bovina. Quando falamos de pescados, né? Temos ali os pHs também entre 5,2 e 6,8, atum, peixe fresco, salmão. E quando falamos de laticínios, né? Produtos derivados do leite, creme de leite, queijo cheddar. O creme de leite tem 6,5 de pH e o cheddar 5,9. Então, gente, pense na quantidade de micro-organismos que vão conseguir sobreviver nesses alimentos. Voltando lá, na tabela anterior, nós tínhamos lá que os alimentos muito ácidos são aqueles que têm um pH menor que 4. Então, todos aqui, basicamente, né, do grupo das frutas, né, com exceção aqui do suco de laranja, que pode ter um pH um pouquinho maior que 4,3, são ácidos. Então, os bolores e leveduras vão sobreviver aqui. Voltando, então, mais um pouquinho. Quando temos um pH entre 4 e 4,5, alguns apenas, e a maioria dos alimentos tem um pH maior que 5, como a gente pode ver na tabela. Então, teremos uma infinidade de micro-organismos crescendo aqui, ok? Isso vai depender, como eu sempre falo para vocês, né? Os micro-organismos têm preferências, né? Tem micro-organismos que têm preferências por nutrientes de determinado produto, então eles são típicos de contaminar aquele produto, e isso é algo que ocorre, tá? Então, se eu tenho lá os bolores que sobrevivem lá na superfície de frutas, dificilmente eles vão contaminar outros alimentos que não tenham aquela acidez que eles gostam, os nutrientes que eles gostam para crescerem e se multiplicarem, tá? Então, quando a gente fala de todas as condições, né, os fatores intrínsecos de um alimento, nós temos que pensar em tudo, né, que vai favorecer o crescimento desses micro-organismos. E como eu vou desfavorecer o crescimento desses micro-organismos? Em muitos casos eu consigo corrigir a acidez do produto, né, a nível industrial. Eu consigo, em alguns produtos, fazer isso, em outros não, tá? Então, quando eu não conseguir mexer na acidez do produto, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que utilizar todas as regras de higiene para tentar evitar as contaminações.